Olá, bem-vindos à primeira aula do curso de Introdução à Lógica Digital Online. Essa será a primeira aula teórica do curso, tá certo? Nós falaremos um pouco de representações numéricas. Então, iremos introduzir o sistema de representação numérica binário, né? Falaremos um pouco das representações digitais e analógicas, tá certo? E, com isso, nós trabalharemos toda essa semana com a base necessária para o entendimento do curso e também a respeito do Panda, né? Que nós iremos introduzir a ferramenta que nós iremos utilizar, né? Ferramenta criada na nossa universidade, certo? Então vamos lá. Então, o que veremos nessa aula? Praticamente o foco é o sistema binário. Nós iremos ver desde o contexto histórico, também um pouco de representação numérica de forma analógica, de forma digital, um pouco do sistema decimal, né, o que a gente já utiliza, né, o porquê de a gente utilizar. Então, um foco a mais no sistema binário, as conversões de decimal para binário, de binário para decimal, e assim como algumas curiosidades também serão ditas aí no curso. Vamos lá, vamos começar com uma charge aqui, né, da típica família americana em 2062. A mãe pergunta para o filho, e aí, filho, como que foi o seu dia com a empregada? Aí ele falou bom, só que ele falou em binário, né? Então, se você avaliar a representação ASCII, né, em conversão ASCII, do que ele falou ali, ele falou bom, só que a mãe não entendeu e acabou mandando a empregada embora. Tanto é que ela tá triste aqui, ó. Então, por que entender binário, né? De vez em quando, a necessidade de você compreender algumas coisas, e principalmente na lógica digital, onde você trabalha com sistemas, né, que ou estão ligados ou estão desligados, a compreensão se faz necessária, né? Principalmente que é a lógica principal para a operação dos computadores hoje. Um pouco da história, né, desse sistema binário. Então, ele foi desenvolvido por um filósofo, também matemático alemão, uh, Gottfried, Gottfried Leibniz. E isso no início do século XVII, certo? Só que na época não tinha computador, na época não tinha telégrafo, né? E a ideia do desenvolvimento do sistema binário foi para criar alguns argumentos, principalmente religiosos, onde um significava a presença de Deus e zero a não presença. Só que, assim como muitas invenções, esta acabou não sendo utilizada na época de sua invenção, né? De ser descoberta. Então, ela começou a utilizar, né, sistemas binários para comunicação em meados aliás, em meados não, no início do século XIX, com o surgimento do telégrafo, né, sabe, código Morse, e o sistema binário, não só isso, mas ele tornou-se extremamente útil, né, a partir de 1940, que é onde realmente começou-se a utilizar ele como uma base numérica, como um método onde você consegue fazer contas e tudo mais, né? Então, a partir de 1940 foi o apogeu, vamos dizer assim. Então, como que, né, na história, por telégrafo, código Morse, o que isso se assemelha ao binário, né? Porque você utiliza representações de apenas dois símbolos, né? Em binário seria 0 e 1, mas no caso para o código Morse seria duas diferentes durações para um determinado bip, né? Então, por exemplo, para a letra A é bip, né? A letra B é bip, bi, bi, bi. Então, dependendo da duração, né, você sabe qual que é o tipo do símbolo. E dependendo da quantidade de símbolos e como estão ordenados, você sabe o que, que significa. Então, né, então tem aqui uma tabelinha aqui, né, significado de algumas letras aí no alfabeto utilizando o código Morse. Certo? Então, e utilizava-se essa maquininha aqui, no caso, para
fazer esses impulsos, né? Então, do jeito que ia apertando, você apertava com uma determinada agilidade, né? Tinha que ter uma certa destreza para conseguir fazer nos tempos certos, porque a outra pessoa consiga entender, né? Então vamos falar agora um pouco, bem rapidamente, das representações numéricas. Qual que é a diferença? O que é analógico? O que é digital? O que isso muda, né? Então, o sinal analógico é um sinal geralmente como nós observamos na natureza, tá certo? Então, é algo, por exemplo, bom, eu vou até começar com exemplos antes de trazer para cá, que é o seguinte, vamos supor um termômetro. Um termômetro, ele, dada a dilatação do mercúrio, né, ele fica numa determinada escala, ele dilata e chega a uma determinada posição do termômetro de acordo com a temperatura do ambiente. Então, com isso, a resposta dele ao ambiente, à temperatura do ambiente, é uma resposta analógica. Por quê? Porque você não sabe ao certo se ele está a 32 graus. Você vê que ele está próximo ao 32, mas não necessariamente aos 32 graus, entende? É como. Um outro exemplo, velocímetro do carro, aqueles velocímetros de ponteiros. O ponteiro ele vai subindo conforme aumenta a velocidade do carro, né? Ele vai girando conforme aumenta a velocidade do carro. Só que quando você tem uma escala, né, que mostra, ó, quando ele chegar aqui quer dizer que está em 40 km por hora. Mas você não sabe exatamente, você não consegue ver o micro daquela relação entre os 40 km por hora e a posição do ponteiro, né? E nem o quão preciso essa informação é. Principalmente porque está 40 ali, pode ser que seja em cima, pode ser 40,004, entendeu? Então, o analógico é um sinal que ele é contínuo, tá certo? E você não consegue é, determinar, pô, é 40 ou é 40,5? Você não consegue dizer valores inteiros dele, entendeu? Porque para você, ele vai assumir algum valor? Vai, mas pode ser que ele assuma por um intervalo de tempo tão pequeno né, que já não seja aquele valor, pode ser ele seja um valor próximo, entendeu? Então, isso não só a dilatação, no caso do mercúrio, né, por termômetro, ou no caso do velocímetro, a voz também, né, a onda mecânica propagada também, ela é propagada de uma forma analógica, né? Você vê uma a representação, ela vai ser alguma coisa assim, né? Algo mais próximo do que nós enxergamos aqui nessa linha azul, né, que é algo suave, entende? Então, essa é geralmente o comportamento, né, de um sinal analógico, certo? Já um sinal digital, ele podemos dizer que ele nasceu como se fosse um sinal analógico mesmo. Só que ele tem diferentes estados. E esses diferentes estados são avaliados em diferentes intervalos de tempo. Então, em determinados intervalos, você faz coleta de dados. E não necessariamente esses dados coletados, eles ainda vão ter uma escala de, vamos dizer, de amplitude aqui, mas seja de módulo, né, de tamanho fixa também, e que pode variar num determinado delta conhecido. Então, vamos traduzir isso aqui. Perceba por esse gráfico que o sinal digital, que é esse vermelho, ele está sendo sempre quando que ele muda, né? Ele muda sempre a cada um quadradinho do tempo, tá certo? Então sempre no término do quadradinho ele muda. Mudou o quadradinho, mudou. Novo quadradinho, mudou. Então ele está sempre mudando, né, nos quadrados, né? Então é esse momento que é feita a coleta. E veja que ele não assume um valor no meio, por exemplo. Veja bem, ó, nesse sinal, nós estamos pegando o mesmo sinal que é analógico e convertendo ele para digital aqui, neste exemplo. Veja que aqui está um pouco inferior. Só que o sinal digital, ele amostrou um pouco acima. Por quê? Porque ele não reconhece o meio termo. Ou é um, ou está nessa amplitude, ou está nesta. Então, não só ele faz coletas em tempos fixos, né, em intervalos fixos, mas também em módulos fixos, tá certo? Então,
com isso, o sinal digital ele é um sinal que você consegue, inclusive, salvar ele. Você pode falar, ó, num determinado momento X estava em tal altura. Ah, em determinado momento Y estava em outra altura. E você consegue salvar isso. Diferentemente de um sinal analógico. Né? Mas nós conseguimos aproximar muito bem um sinal analógico utilizando o sinal digital. O que precisamos é com que esses quadrados sejam o menor possível. Se esses quadrados forem realmente pequenos, essa alteração vai ser tão pequena que você vai conseguir fazer todo o contorno desse sinal analógico. E é o tamanho desses quadradinhos que mudam qual que é a qualidade, por exemplo, de uma música que você escuta. Né? Às vezes, dependendo da forma que você baixa a música, ela tem uma qualidade X ou tem uma qualidade Y. Isso depende da amostragem. Então, se você teve uma amostragem melhor de como ficou a onda analógica, quando ela foi composta, quando ela foi gravada, né? Na hora que você digitaliza o sinal, você perde um pouco. Só que conforme você aumenta essa amostragem, diminui o tamanho desses quadrados aqui, você consegue ter uma qualidade superior. Certo? Então, agora, só como que o sinal digital geralmente se apresenta no nosso dia a dia, né? Como que você vê? Ah, aqui é um sinal digital. Como que você vê? Então, geralmente, são valores que assumem um valor, e é isso. Entendeu? Não é, por exemplo, um ponteiro de um velocímetro que está no 40, mas será que está no 40? Entendeu? Então, por exemplo, um relógio daqueles de criado mudo, né, do lado da cama ali, de acorda. Esse relógio despertador, ele às vezes tem o ponteiro digital. E aonde está escrito 1, você sabe que é 1. Não é 1,1, não pode ser 1,2, é 1. Então é um sinal que ele é certo. O que ele está representando para você é um valor certo. Entendeu? Então, eu não digo que ele está condizente com a realidade. Tá certo? Por exemplo, nesse relógio está falando meio-dia. Pode ser meio-dia, 0 segundos, mas 400 milissegundos. Entendeu? Então, isso aqui não é condizente realmente à realidade. Tá certo? Pode ser que o analógico seja mais condizente à realidade do que esse. Tá certo? Mas, o sinal, do jeito que ele mostra, na amostragem, que no caso do sinal analógico aqui está a cada 1 minuto, né, ele é certo. Entendeu? Dada a amostragem dele. Então, ele não tem espaço para ter uma dupla interpretação, tá certo? Então, ele é a maneira que você enxerga ele. Você vê nesses alarmes despertadores, em calculadoras, né? Esses valores. Nos novos painéis de carro, você já vê um painel, já que inclusive ele não mostra, né, a velocidade assim, ele mostra o número, né, geralmente. Existem alguns painéis digitais, inclusive, que eles mostram como se fosse o velocímetro mesmo, só que eles foram feitos de maneira digital, né? Então eles usam equações para poder fazer, claro, porque o pessoal gosta, né? Esse old school aí. Né? Então, tudo bem. Então vamos lá. Agora, vamos falar um pouco das representações dos sistemas numéricos que nós utilizamos. Né? Os principais que nós utilizamos são dois, certo? É o sistema decimal e o sistema, né, unário. A gente vai chegar no unário logo já. Mas decimal, primeiro, por que nós usamos o sistema decimal? Por que usar o 10? Por que a gente não usa o binário, né, que é o sistema de base 2? Por que a gente não usa o sistema octal, base 8? Por que a gente usa o decimal? Então, uma explicação, uma hipótese, né, é que foi utilizado porque nós temos 10 dedos na mão. Né? Então, se nós temos 10 dedos nas mãos, né, 10 dedos, né, somados nas mãos, então, para a gente contar 1, contar 2, 3, fica fácil. A gente conta no dedo. E aprender a fazer as contas assim também facilita. Né? Então, falar, quero quantas bananas? Eu quero 6 bananas. Se você é mudo, você não consegue falar 6, você pode fazer isso que a pessoa vai entender. Entendeu? Então, um dos motivos pelo qual o sistema decimal foi
resultado foi devido ao fato de nós termos, né, 10 dedos. Mas não é o único, não dá para dizer que é esse o motivo, certo? E, então, o que significa ter 10 dedos? 10 dedos significa que você pode criar 10 símbolos, né? Você tem 10 símbolos, você pode fazer números que vão de 0 até 9. E esses números você pode colocar em diversas casas, que nós chamamos de casa da unidade, da dezena, da centena, do milhar, né? Números que estão cada um em uma casa, e com isso você consegue representar qualquer número, né? Exceto o infinito. O infinito não consegue, sempre existe um número maior que um número que você colocar como infinito. Mas qualquer número que você consiga dizer, você vai conseguir escrever com um sistema decimal. Beleza. E o outro que está à direita é o sistema unário. Tenho certeza, talvez não dessa maneira, como está aí no slide, mas tenho certeza que em algum momento da vida de vocês já fizeram algo assim. Talvez vamos fazer uma votação e aí começa a fazer um quadradinho, né? Aí você vai lá e coloca para cada lado do quadradinho é um. Ah, uma pessoa, mais um, dois, três. Ah, você vai também quatro. E aí quando completa cinco, fecha a diagonal do quadradinho, né? Aí depois você precisa contar vários. Aí você já conta o número de quadrados. Cada quadrado tem cinco, aí fica fácil de contar. Mas eu tenho quase certeza que vocês já usaram esse sistema, né? Ou na escola e tal. É prático. É um sistema prático e ele é utilizado de, desde que começou a humanidade, né? Só lá na arte rupestre já fazia. Opa, hoje eu peguei 3 peixes. Vou fazer 3 tracinhos. Ah, se eu pegar mais 3 peixes amanhã, eu vou ter 6 peixes. Né? Então, o pessoal já trabalhava com esse tempo, porque é o sistema mais simples. Você conta, você tem 3 pauzinhos, quer dizer que tem 3, né? 3 do objeto, do que queira ser contado. Né? Então, esse é o sistema unário, que se existe o valor, então você soma um. Né? Então, quantos símbolos tem no sistema unário? É só um tracinho. Então, seja ele na vertical, seja ele na horizontal, seja ele na diagonal, um tracinho conta como um. Então, qual que é o símbolo? O tracinho. Qual que é o símbolo do sistema decimal? São os números: 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Então vamos lá. Sistema decimal. Novamente, sistema decimal vem de 10. Então, 10 são os símbolos diferentes que você pode utilizar para formar as devidas quantidades. Então, os símbolos vão de 0 a 9, tá certo? Decimal é 10, não é 0 a 10. Não, é 0 a 9. São 10 símbolos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 símbolos, tá certo? Então, mas veja bem, se são 10 símbolos, quer dizer que a gente só pode formar 10 números? Não. Nós podemos formar mais números, como eu falei, utilizando as diferentes casas. Então, pegamos, por exemplo, o número 12. O número 12 você formou ele utilizando duas casas, né? A casa da dezena e a casa da unidade. E atente-se ao fato de que dezena, por que chama dezena? Por que chama centena? Dezena chama dezena por quê? Porque o dígito que tiver em dezena, ele vai estar, ele nada mais nada menos que vai ser o valor multiplicado por 10. Então, se é 1 na dezena, então quer dizer que é 1 vezes 10, 10, mais o valor da unidade, que é 2, então 12, tá certo? Então, a representação do número 12 em decimal, sabemos que é 12 mesmo. Agora, o sistema binário é muito parecido. Inclusive é igual. A única diferença é que em vez de ter 10 símbolos, tem 2. E os símbolos são 0 e 1. Então, esses números 0 e 1, também chamados de bits, tá certo? Que, como memória básica dos computadores. Então, um bit é um símbolo que representa 0 ou 1. Só que não pode se representar só 0 ou 1, tá certo? Então, ele pode representar, por exemplo, desligado e ligado, dois estados, falso e verdadeiro, ou apagado e aceso, não e sim, né? Ou dois memes. Né? Então, ele pode significar várias coisas, o fato de ser 0 e 1. Certo? Então, novamente, o sistema binário, ele é o sistema da base 2, que tem duas representações para dois símbolos. Certo? Então, a representação não necessariamente é 0 e 1, pode ser
qualquer representação. Sim, não, meme, o que quiser. Só que são dois simples. Então, base 2, porque bi vem de 2, certo? Bom, faremos aqui uma tabela de equivalência, né? Para cada número em decimal, um número binário. Bom, o número 0, tanto no decimal quanto no binário, é 0. Aqui está com 4 dígitos zeros, 4 bits. Há necessidade? Não. Exatamente igual como existe no sistema decimal, que você fala 0, 10 e 10 é a mesma coisa. O 0 à esquerda do 1, né, do 0, 10, não muda nada. Certo? Não vai mudar nada. Então no binário também não vai. Veja que todos os métodos de soma, de multiplicação, de subtração, todos são análogos no sistema binário. Certo? Inclusive, o fato de 0 à esquerda não valer nada. Tudo bem. E conforme nós vamos adicionando o sistema decimal, então, do 0 você soma 1, vai para 1. Você soma outro, vai para 2. Depois para 3, para 4. Mas no binário, você não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem esses outros dígitos. Então, o estouro que acontece do 9 ao 10 acontece de forma mais rápida no sistema binário. Então, vamos voltar aqui, vamos pensar aqui como que a gente faz para quebrar entre essas casas, né? Quando nós estamos contando, por exemplo, 7, a gente tem 7, soma 1, vai para 8. Se soma 1, vai para 9. Se soma 1, vai para 10, mas 10 é 1 e 0. Então, a unidade vai para 0 e a dezena vai para 1. No sistema binário é exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, nós temos o número 0 para o número 1, somou 1, tudo bem, não tem diferença. Aqui era 0, foi para 1, somou 1 também, não teve diferença. Mas do 2, eu fui do 1 para o 2. No binário eu não tenho representação acima do 1. Então o que eu faço? Eu estouro. Quando eu estouro, esse vai para o primeiro símbolo, que no caso é 0, e esse aqui vai ao símbolo que representa o mínimo valor, que no caso do binário é 1 mesmo. Né? No caso do decimal é 1, pode até chegar a 2, 3, 4, no caso do decimal o mínimo é 1, aí vai para 1, depois 2, e no caso do binário é 1 mesmo. Então, veja bem que o estouro do binário é muito mais rápido. E se o estouro é mais rápido, significa que você precisa de mais algarismos para dizer o mesmo número. Por exemplo, para representar o número 2 em decimal, é necessário no mínimo 2 bits do sistema binário. Tá certo? 2 é 10. Tá certo? Vamos lá. De forma análoga, você vai somando. Quando você soma mais 1, então você faz 10 mais 1, vai para 11, né? Então aqui vai para o 1 aqui. Mas se você somar de novo, não tem 12. Então se não tem 12, o que acontece? Você não tem como deixar 1, 2. Então você estoura. Esse 1 vira 0 e soma 1 aqui. Só que quando você soma 1 aqui, dá 2 aqui também. Não pode, porque não tem. Então estoura de novo. Esse vai para 0 e soma 1 na próxima, na próxima posição. O que tem na próxima posição? Seria a centena. Nesse caso não é centena, porque é sistema binário. E centena vem de 100. Tá certo? No sistema decimal, realmente, centena faz sentido, porque são 100, significa 100. Né? Agora, no sistema binário, vocês vão ver que ele significa 4. Certo? Então, nesse caso, somou 1, estourou, veio para cá 1, e esses dois ficaram 0. Então, tá aqui o caso do 4. Tá certo? Então, continuando isso, onde que vai ter o próximo estouro? No 7. Então sempre vai ter um estouro encadeado aqui, vai ter um estouro no 7. Lógico que sempre temos estouro em quase todos os momentos. Por exemplo, aqui nós já temos um estouro desse 1. Esse 1 vira 0 e sobe 1 para cá. Depois esse 1 aqui vai virar 0, vai estourar, vai virar 0, vai somar aqui. Esse cara vai estourar, vai virar 0, vai somar aqui. Esse cara vai estourar, vai somar 0, vai somar aqui. Então, veja bem que o estouro acontece muito mais rápido. Né? O estouro que acontecia só do 9 para o 10, agora acontece, né, do 1 para o 2. Pois não tem 2, então né, vai o 10 logo. Certo? Vai o 1, 0. Então,
eu quero que fique claro que quando você fala de sistema binário, não temos não temos a divisão de dezena, centena. Né? Inclusive, nós não damos nem nome para isso. Né? Porque se tivesse nome, seria doisena, quatrena, não faria muito sentido. Mas nós não temos um nome específico. Né? Então, nós vamos chamar de casas, tá certo? Ou algarismo, posição dos algarismos e tudo mais. Agora, vamos tentar fazer uma regra geral e encaixar ela para o binário, tá certo? Então, por exemplo, o número 12. Nós vimos anteriormente no sistema decimal. Então, o número 12, no sistema decimal, você separa em 1 na dezena e em 2 na unidade. No sistema binário, como que ficaria esse cara? Para fazermos isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos montar uma tabelinha e, utilizando a regra da exponenciação, nós vamos fazer essa tabela de forma que conseguimos quebrar em diferentes algarismos, né, para diferentes posições, como se fosse dezena, centena, milhar, tá certo? E nós vamos adaptar para o sistema que nós estamos utilizando. No caso, o sistema numérico que nós estamos utilizando é o sistema binário, base 2. Então, o sistema de base 2, o sistema binário, ele nada mais, nada menos que vai ser a exponenciação de 2 elevado ao número do expoente, sendo o algarismo menos 1. Então, se é o primeiro algarismo, então nós vamos ter 2 elevado a zero. Então, o primeiro algarismo, o primeiro, 1. Ah, mas é sempre menos 1. Sempre pensa que começa no zero. Então, é 2 elevado a zero. Aí, no segundo algarismo, nós vamos fazer 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Depois, terminando essa primeira linha que nós fazemos, isso nós podemos fazer para quantos algarismos forem necessários. Como que eu sei quantos algarismos são necessários? Dá para fazer uma conta utilizando o logarítmico na base 2, né, no caso do sistema binário, para conseguir determinar. Mas não há muita necessidade. Nós veremos métodos que ficam fáceis essa conversão. Então, não vou nem entrar muito a fundo nisso. Mas faremos um exemplo aqui, usando apenas os quatro algarismos. Né? Então, o que nós fazemos? Nós resolvemos essa continha aqui. 2 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1. Aí 2 elevado a 1, quer dizer que é 2, tá certo? 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Ah, tá difícil. Pô, é muito 2 vezes 2, que vai chegar no quinto, sexto. Então muito 2 vezes 2 vezes 2, eu me perco. Não tem problema, para montar a tabelinha é simples. Comece em 1 e depois você vai dobrando. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante. Certo? Aí, com isso, nós vamos fazer o seguinte. Certo? Nós vamos fazer o seguinte. Veja bem que o número 12 ele é composto de 8 e 4. Certo? Ele é composto de 8 e 4. Então, o que nós vamos fazer? Isso, sem o método, fica um pouco complicado de perceber. Mas, qual que seria, vamos dizer, o método inicial aqui, para consultarmos isso? Nós verificamos se é possível tirar de 12 o peso calculado. Então, eu te pergunto, é possível tirar de 12 8? Ou seja, né, se eu fizer 12 menos 8, vai dar um número positivo ou zero? Vai. Quanto vai dar? Vai dar 4. Então, se é possível, eu coloco 1. Se não for possível, eu coloco 0. Então, é possível? É, coloca 1. Faz a conta, deu 12 menos 8, deu 4, então sobrou 4. Vem para cá. É possível tirar de 4, 4? É possível tirar de 4, 4. Fica 0. Se é possível tirar, então eu coloco 1. Tá certo? Agora, sobrou 0. É possível tirar 2 de 0? Não. É possível tirar 1 de 0? Não. Então, preenche com 0. Tá certo? Então, preenche com 0. Beleza. Então, agora nós temos o princípio aqui. O que nós vamos fazer é o seguinte. Esses resultados aqui que nós pegamos, se foi possível, se não foi, esse é o resultado do número em binário. Então, o número 12 em binário fica 1100. Tá certo? E
Como que nós fazemos essa conversão agora de binário para decimal? É só multiplicar o peso pelo binário. Então, 8 vezes 1, 8. 4 vezes 1, 4. Soma 8 com 4, 12. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Então, ficou 12. Tá certo? Então, fica simples assim a regrinha para montar. Só que é muito verboso você ter que criar uma tabela, fazer conversão. Imagina ter que fazer isso sempre. Então, foram criados outros métodos para conseguir avaliar isso. Certo? Mas, por hora, eu vou mostrar mais um exemplo aqui deste método, para ficar bem claro, né, como que está funcionando. Então, vamos lá. Primeiro, identifica-se os pesos, né? Então, nós temos aí os pesos novamente, né, montamos a tabelinha, então 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Então, para cada um dos algarismos, né, então o primeiro algarismo é 2 elevado a 0, porque começa em 0, certo? Então, algarismo menos 1. O segundo algarismo 2 elevado a 1, assim por diante. Fazemos os cálculos, tiramos os pesos, 8, 4, 2 e 1. Essa regra serve para qualquer base, seja decimal, seja para base octal, seja para base binária. Tá certo? A única diferença é que o A da regra da exponenciação vai ser a base. 2, vai ser a base 8, vai ser a base 10, certo? E aí a mesma coisa nós fazemos. Pegamos o valor 7, por exemplo. 7 cabe em 8? 7 não cabe em 8. Se eu tirar 7, se eu tirar 8 de 7, vai ficar menos 1. Então não cabe. Então, coloca 0 nele. 4 cabe em 7? Então, dá para tirar 4 de 7? Dá. Quanto que fica? Fica 3. Então, se dá, coloca 1 e pega, segura 3 na mão agora. 3 cabe 2? Cabe. Então, tira 2 de 3, fica 1. Como coube, coloca 1. Quase tirei 2. De 1 restante. Cabe 1? Cabe. Então, 1 menos 1, 0. Se coube, coloca 1 aqui. Como que ficou o binário? 0, 1, 1, 1. Opa, mas 0 à esquerda. Ah, então não importa. Então, não importa 0 à esquerda, 1, 1, 1, 1. Então, quantos bits foram necessários para representar o número 7 em binário? Apenas 3, não foram necessários 4. Certo? Só que, pô, como eu falei, é verboso, é muito grande, né? Pô, já pensou ter que ficar fazendo isso sempre? Então, para isso tem uma regrinha. Então, um método aqui, mas para ficar mais simples de fazer essa conta, que é o método das divisões sucessivas. Como o próprio método já disse, você vai fazer várias divisões. E só para relembrar, para não ficar muito complicado a explicação, como chamam os termos das divisões, né, quando faz a divisão? Então, eu coloquei aqui. Este é o dividendo, é o valor que você vai dividir. Este é o divisor. Dividir 10 entre duas pessoas, né? Então, duas pessoas é o divisor, 10 é o dividendo. K é o quociente, é o resultado, então no caso seria 5, né? E 10 para 2, o resultado é 5, e o resto se sobrou para alguém. Né? Se ficou sobrando aí. Então, nesse caso, nesse método das divisões sucessivas, a base do sistema numérico ele será o divisor. O valor em decimal que você, né, quiser utilizar será o dividendo. Então, quero converter o número, qual que é o valor aqui? O número 27. Quero converter o número 27, eu vou falar 27 dividido por 2. Se for para binário, se for para octal, é dividido por 8. Enfim, todos os métodos que nós estamos mostrando aqui funcionam para qualquer base, tá certo? Funcionam para qualquer base. Mas veja bem que esta divisão será uma divisão inteira. Então nós iremos pegar o resto. Então em divisões, por exemplo, 3 dividido por 2, o resultado não é 1,5. O resultado vai ser 1 com o resto 1. Tá certo? Beleza. Então vamos lá. Como que fazemos então para pegar o binário correspondente do número 27? Fácil. 27 dividido por 2, tá? Daria 13,5, mas opa, é a divisão inteira, então 13. 13
3 vezes 2 dá 26, então 27 menos 26, resto 1. Seguramos o resto, porque nós vamos utilizar ele. Continuamos, porque são divisões sucessivas, correto? Então vamos continuar. Vamos dividir 13 por 2. 13 por 2 vai dar 6,5. Opa, mas esquece o meio, porque nós estamos tratando de divisões inteiras. Então, 6. 6 vezes 2, 12. 13 menos 12, resto 1. Continua. 6 dividido por 2, 3. Agora ficou inteiro. Né? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, resto 0. Vai segurando esses caras. 3 dividido por 2. Bom, daria 1,5, mas é divisão inteira, então 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, resto 1. Tá certo. Chegamos no caso base. 1 dividido por 2, como 1, que é o dividendo, é menor que o divisor, então o dividendo é igual ao resto. Então esse é o caso base. É aqui que a gente fala, agora parou, acabou. Tá certo? E como que eu sei que... Tá, beleza, eu fiz várias divisões aqui. Aonde que está meu binário? Está no resto. Se você pegar o resto que for utilizado, então, né, no caso, o dividendo no último caso, né, ele é o resto. Então, se você pegar todos esses valores aqui, em ordem inversa, ou seja, sendo o mais significativo, ou seja, o que vale mais, sendo a última divisão feita e o que vale menos sendo a primeira divisão realizada, nesta ordem é o código do número binário que você está procurando. Então, avaliando nesta ordem, de A para B, certo? De baixo para cima, nós temos que o número 27, a representação binária dele é 11011. Nesse caso, aparentemente não tem diferença, né? Fazer de A a B para B a A. Mas a regra é de A a B. Então, para isso, faremos um novo exemplo. Só que dessa vez eu vou pedir para vocês fazerem. Tá? Então, eu vou dar 3 segundinhos aqui, pausem o vídeo e façam este exemplo. Tenta fazer. Aí já a gente comenta ele. Tá certo? Tá bom. Vamos lá. Espero que tenham conseguido. Se não, vamos lá, vamos de novo. Vamos tentar aqui, aí vocês descobrem onde errou. Vamos lá. Então, 131 dividido por 2 é um número maior. Né? Terão mais divisões aí. Mas vamos lá. 131 dividido por 2 é uma divisão inteira, então faremos o seguinte. 131 dividido por 2 dá 65, 65 vezes 2 dá 130, deu resto 1. Então, armazenou o resto. 65 dividido por 2 é 32, 32 vezes 2 é 64, 65 menos 64, resto 1. Então, guardamos o resto. Nova divisão. 32 condição de dividendo, dividido por 2 dá 16, 16 vai dar o total, 32 vezes 32, resto 0. Fazemos de novo, 16 dividido por 2 dá 8, 8 vezes 2 vai dar 16, 16 menos 16 dá 0, resto 0. 8 dividido por 2, a mesma coisa dá 4, 4, 4 vezes 2, 8, 8 menos 8 dá 0, resto 0, então de novo. Mesma coisa para o 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4, 0. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0, resto 0. Agora, chega no caso base, onde o dividendo é menor que o divisor. O dividendo é 1, o divisor é 2. Opa, chegou no caso base, então o dividendo é igual ao resto. Então, beleza. O que nós fazemos? Pegamos o valor inverso. Qual é o valor inverso? A ordem inversa. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Este é o código binário do 131. Certo? Beleza. Então sabemos fazer do decimal para o binário. E do binário para o decimal? E volta a tabela. Vamos para a tabela de novo. Como a gente faz esse método inverso? Então, de novo, nós montamos a tabelinha, só que dessa vez nós colocamos os valores binários aqui. Ó. Né? Então, colocamos o binário do número. Então, por exemplo, esse é o número que nós queremos saber. Né? Esse é o número que nós queremos saber. Colocamos os algarismos aqui. Colocamos, da mesma forma, os pesos pela regra da exponenciação. Então, 2 elevado a 0 para o primeiro algarismo, 2 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. E calculamos o peso. Então, 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2, qualquer 2 elevado a 2, 2 vezes 2 é 4.
Então, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí, para não ficar complicado, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2. Então, podemos fazer o seguinte. Então, 2 elevado a 0 é 1, correto? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Fica mais fácil, né? Então, essa é uma possibilidade. Agora, é simples. O que nós vamos fazer? Todo mundo que tiver 1, a gente vai prestar atenção. Aí pode ignorar esses caras. Vamos prestar atenção em todo mundo que tem 1 aqui. Ó. Esse tem 1, esse tem 1, esse tem 1, esse tem 1. O que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar o dígito do binário pelo valor do peso e somar. Então, veja bem. 1 vezes 32 dá 32. Se a gente fizesse 0 vezes 16, dá 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Então, por isso que não faz sentido nem olhar para esse cara. Então, 32 mais 16 vezes 0, que é 0. Mais 8 vezes 1. Então, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1 aqui. Mais 4 vezes 1. Mais 12 vezes 0, 0. Não importa. Mais 1 vezes 1, 1. Então, se nós somarmos 32 com 8, temos 40. Com 4, 44. Com 1, 45. O valor 101101 binário significa 45 decimal. Certo? Outro método para se fazer isso é chamado de double-double. Então, este método double-double, ele é um pouco mais simples para não ter que ficar montando tabela. Certo? Então, como que ele funciona exatamente? Vamos lá. Colocamos o número binário, a representação dele, e começamos pelo bit mais significativo. Então, aqui dá um adendo. O que é mais significativo? O que é menos significativo? O que é isso? Pensa no número 1000, tá certo? Número 1000, tá? Em decimal. Se nós mudarmos de 1000 para 2000, a diferença é grande, correto? Nós alteramos o dígito mais significativo. Então, o dígito mais significativo é o do milhar, nesse caso. Então, se nós alteramos, a diferença no número fica grande. Agora, e se a gente mudasse de 1000 para 1001? A diferença é grande ou é pequena? É pequena. Então, por isso que ele é o dígito menos significativo da unidade. No caso do binário, é a mesma coisa. Mas o mais significativo é o mais à esquerda aqui. E o menos significativo é esse. Qual que é a diferença de colocar 1 aqui e 0? A diferença vai ser que 1 a menos. Né? Um se soma 1, outro soma 0. Então, beleza. Dado esse adendo, vamos para o método double-double. Coloque o número binário e nós vamos fazer o seguinte. Nós pegamos o valor e fazemos a seguinte pergunta. Existe algum bit à direita? Existe, o 0. Então, pegamos o valor que nós temos, que é 1 no caso, e multiplicamos por 2. 1 multiplicado por 2 dá 2. Colocamos o 2 aqui. Agora nós fazemos a seguinte pergunta. O número que eu estou embaixo é 1? É. Então soma 1. O número é 0? Não é? Então continua 2. Se é 2, continua 2, né? Porque é 0, então não somei 1. Então, o que nós vamos fazer? Volto para a pergunta 1. Existe bit à direita? Existe 1. Então nós pegamos esse valor que nós temos, que é o 2, e multiplicamos por 2. Certo? 2 vezes 2, 4. Veio 4 para baixo. Agora, cai na segunda regra. Eu estou embaixo de um dígito, de um bit 0 ou de um bit 1? Estou embaixo de um bit 1. Então eu tenho que somar 1. Veja que aqui eu não somei. Então era 2, continuou 2. Certo? Era 2, continuou 2. Agora o bit é 1. Né? Se o bit é 1, 4 eu somo 1, vai para 5. 5 vezes 2, porque existe. Primeira pergunta. Existe dígito à direita? Existe. Então se existe. Se existe é difícil. Se existe dígito à direita, então nós multiplicamos por 2. Então 4 mais 1, 5. 5 vezes 2, 10. Certo? Então veja bem. Aqui era 2, continuou 2 porque esse cara é 0. Aqui é 4, foi para 5 porque esse cara é 1. Tá certo? Beleza. 10. Esse cara é 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 1, vai para 11. Existe cara à direita? Existe bit à direita? Existe. Então vou multiplicar por 2. Então é 10 mais 1 porque tem 1,
11 vezes 2, 22. Tá certo? 22 é zero, então não precisa somar 1. Só que existe à direita? Existe. Então eu tenho que multiplicar por 2. Então eu faço 22 vezes 2. Então vezes 2, 44. Certo? Continua igual, porque é zero. Então não precisou somar 1. Multiplicou por 2 porque existia gente à direita. Beleza, chegamos no caso final. Existe número à direita? Existe bit à direita? Não. Não precisamos multiplicar por 2, mas o dígito é 1, então temos que somar 1. Então o resultado final é 45, porque temos o bit 1, então 44 mais 1, 45. Tá certo? Esse é o método Double Double. Se for necessário, volte o vídeo, tenta entender. Entendeu? Ele é um método bastante simples, dá para conseguir rapidamente obter o número, tá certo? Necessário. Não precisa ficar fazendo as tabelinhas e tal, só que ele é um pouquinho complicado de você entender, mas entendendo é legal. Então, para isso, vamos deixar aqui um exercício aí para vocês. Então, mesmo esquema. Vou esperar 3 segundinhos aqui para dar tempo de vocês pausarem e tentar fazer. Tenta fazer, certo? Beleza, espero que tenham conseguido. Se não conseguiu, não tem problema. Vamos para mais um exemplo, certo? Então, novamente, temos o número 1. Então, a gente começou com 1, se começou com 1, desce 1 aqui. Existe bit à direita? Existe o 0. Então, multiplica por 2. 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então, já vem para 2 aqui. Coloquei o resultado aqui. Foi para 2. Então, existe bit à direita? Existe. Então, eu já vou ter que multiplicar por 2. É 0 o dígito? É 0, então não preciso somar. Então, 2 vezes 2, 4. Aqui, nesse caso, o dígito é 1. Né? O bit é 1. Se o bit é 1, eu tenho que somar. 4, somo mais 1, 5. Existe à direita? Existe. Então, multiplica por 2. Vai para 10. O bit é 0, precisa somar? Não. Mas existe bit à direita? Existe. Então, precisa dobrar. Então, dobra. Vem para cá. O bit que sobrou é 0, é 0. Tem que somar? Não. Existe bit à direita? Existe. Se existe, multiplica por 2. O bit atual é 0 ou 1? É 1. Tem que somar? Tem. Soma 1. Soma 1, multiplica por 2 se existir o bit à direita. Existe o bit à direita? Existe. Multiplica por 2, deu 82. O bit agora é 0 ou é 1? É 0. Então precisa somar? Não. Não precisa somar. Tem bit à direita? Tem. Então multiplica por 2. 82 vezes 2, 164. 164, o último bit é 0 ou 1? É 0. Precisa somar 1? Não precisa. Então, 164. Tá certo? Se fosse 1, seria 165. Então, não é 1, é 0, 164. Certo? Qualquer dúvida, reveja. Certo? Qualquer coisa, também tem as aulas aí síncronas, né? Vocês podem estar levando as suas dúvidas aí, a gente pode tentar explicar. Certo? Ó, então, outro sistema de numeração. É só curiosidade, tá certo? Temos também o sistema octal, que é na base 8, é um sistema mais antigo, né, que foi utilizado como alternativa para o binário, porque o binário é muito verboso, né? Você vai escrever 164, você tem que escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Tem que escrever 164. É muita coisa, sabe? Então, aí o pessoal começou a usar o octal por um tempo, mas também caiu em desuso e hoje o que mais utiliza-se na computação é o hexadecimal. Você já deve ter visto o hexadecimal, inclusive. O hexadecimal ele aparece geralmente para representação de cor, certo? Então, vamos lá, um exemplo aí da tabela de equivalência, né, para o octal e para o hexadecimal agora. Então veja que nós vamos agora até o número 15. E para o octal, o estouro, né, que acontece do 9 para o 10, né, no decimal, ou do 1 para o 2, né, no binário, ele acontece no octal do 7 para o 8, certo? No hexadecimal, ele só vai acontecer do 15 para o 16, que aí vai ficar um 0 aqui, né? Certo? E veja bem que como o hexadecimal ele tem 16 símbolos, tá certo? Hexa 6, dec 10. Então são 16 símbolos.
em 16 símbolos, não temos número suficiente. Nós trabalhamos com um número de 0 a 9. Você não conhece mais. Então, preenche com letras A, B, C, D, E, F. Certo? São outros símbolos. Como eu disse lá no começo, são só símbolos. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser um meme de sim ou não. São símbolos. Certo? Então, é uma curiosidade como fica essa tabela de equivalência. Né? E no caso, o sistema hexadecimal, ele é utilizado em cores. E vocês já devem ter visto, talvez, esse tipo de representação, né? FF0080 ou AA0040, algo assim. Né? Essa é uma representação de cor, em hexadecimal. E no caso, né, as cores, elas são todas montadas em cima das cores primárias, que é vermelho, verde e azul. Certo? Então, com base nessas três cores, você consegue montar qualquer outra. Então, você somar vermelho com azul, você consegue fazer o rosa. Se colocar mais azul, você faz o roxo. Se colocar mais o vermelho, você faz o rosinha bem claro. Né? Se você pegar só o vermelho e o verde, você faz o amarelo, e assim por diante. Se você somar todo mundo, você faz o branco. Se você tirar todo mundo, fica preto, entendeu? Você não tem vermelho, não tem verde, não tem azul, é preto. Então você consegue montar qualquer cor usando isso. E com um conjunto de, de 32 bits, se eu não me engano, isso. Um conjunto de poucos bits é possível obter, no caso são 24 aqui. 24 aqui. Um conjunto de poucos bits você consegue trabalhar e montar qualquer cor. Só por mais uma curiosidade, são 24 bits, por quê? Para cada representação hexadecimal, nós vamos ver aqui, ó, é necessário 4 bits, tá certo? Para representar um caractere hexadecimal. Então, 4 com 4, 8. Então, 8 com 8, 16. 16 mais 8, 24. Por que eu falei 32? Porque existe o RGB-A. O A significando a transparência, o grau de transparência. Tá certo? E veja que esses números, por exemplo, 2550128, é a intensidade em decimal. Essa intensidade, pensa como se ela fosse uma porcentagem, só que não é por 100, é por 255. Tá certo? Então, 255 significa que você tem tudo de vermelho. 128 significa que você tem metade, praticamente, né? Metade de azul. Então, se você misturar tudo, você colocar tudo de vermelho e metade de azul, então, para um de vermelho você põe metade de azul, você faz essa cor aqui, tá certo? Essa cor rosa aqui, certo? Essa tonalidade. É só uma curiosidade, certo? Então agora dá para vocês entenderem um pouco, né? Então, agora que vocês sabem o sistema binário, talvez vocês entendam essa brincadeira aqui, né? Só há 10 tipos de pessoas. As que sabem binário e as que não. Então, qual que é o problema? Porque 10 ali, né, está em binário. 10 na realidade são 12. Você tem dois tipos de pessoas. Certo? Então, até que meu personagemzinho tá falando assim, ó, 2. Certo? Então, eu acredito que é isso. Eu agradeço a todos por assistir, né? Por estarem fazendo o curso aí. E isso é tudo, pessoal. Tenham uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo aí. E ótimos estudos para vocês. Certo? Agradeço.